Biden solicita a continuidade de apoio à Ucrânia e defende dignidade humana contra Putin. O presidente dos Estados Unidos enfatiza a importância de garantir uma paz justa e duradoura, lembrando que o simbolismo do Muro de Berlim foi um dos principais motivos dessa conversa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um apelo nesta sexta-feira para que o suporte à Ucrânia persista até que o país consiga uma paz justa e duradoura, ressaltando mais uma vez a necessidade de que a dignidade humana prevaleça frente à invasão das forças do líder russo, Vladimir Putin. Abre aspas. Não podemos desistir dos nossos esforços. Devemos manter nosso apoio. Acredito que devemos continuar até que a Ucrânia alcance uma paz justa e duradoura, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, até que, mais uma vez, a dignidade humana se imponha, afirmou Biden em seu discurso de aceitação da Gran Cruz da Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha. O presidente recordou que há 35 anos o Muro de Berlim caiu, um dos maiores avanços na dignidade humana ocorrido em sua vida, para afirmar que o sonho de uma Europa inteira e livre continua sendo a tarefa de nosso tempo. Por isso, ele afirmou: não existe tarefa mais urgente do que enfrentar o ataque incansável de Putin contra a Ucrânia. A Alemanha e os Estados Unidos permanecem unidos para apoiar o valente povo ucraniano em sua luta pela liberdade, pela democracia e por sua própria sobrevivência, destacou o presidente, que expressou gratidão a cada membro do governo alemão para seu trabalho incansável, para garantir que a Ucrânia vença e Putin fracasse e para que a OTAN continue forte e mais unida do que nunca. Os tempos que vivi me ensinaram que a história avança e que as situações podem melhorar se insistirmos que assim seja, enfatizou o presidente americano, lembrando que ao nascer, há 81 anos, seu país e a Alemanha estavam em guerra e que, quando jovem senador, visitou a parte ocidental da Alemanha dividida. As coisas podem melhorar e devem melhorar. Nunca subestime o poder da democracia. Nunca subestime o valor das alianças, reiterou Biden durante uma cerimônia no Palácio de Belleville, residência da presidência alemã, com a presença de convidados, incluindo a centenária sobrevivente do Holocausto, Margot Friedlander. Biden informou que a Alemanha ensinou a todos que a mudança é possível e que, para o bem ou para o mal, os países têm a capacidade de escolher seu próprio destino. Os países têm a capacidade de escolher seu próprio destino ligados diretamente ao comandante, né, das forças, né, o presidente que está em vigor naquele país. Eu acho de certa forma, uma certa hipocrisia do Biden assumir que a força da democracia é uma das melhores coisas que existe, sendo que essa é uma das principais pautas que se fala nas eleições americanas e nos últimos 4 anos. O que a gente não tem visto muito aqui é a questão da democracia na sua plenitude, né? O apoio que ele pede para a Ucrânia, que ele acha que a Ucrânia merece, e todos nós achamos que ele merece, que ela merece, que precisa ter a continuidade desses financiamentos, está muito ligado também ao fato de que os americanos, os cidadãos americanos, estão pagando por essa guerra. Existem 2 países com problemas nesse sentido. Uma guerra contra o Putin pela Ucrânia, que todos nós apoiamos e achamos que está errado, e a outra guerra é a guerra humanitária que está acontecendo dentro dos Estados Unidos e que todos nós pagamos os impostos para bancar essa guerra na Ucrânia e também para bancar essa guerra que está acontecendo aqui, essa guerra imigratória, essa guerra cultural que está acontecendo nos Estados Unidos e essa guerra econômica que está afetando demais também o país. De que forma que o Biden vai conseguir encontrar um equilíbrio, Maxwell, para poder fazer com que os outros países dentro dessa comunidade também assumam essa responsabilidade de financiar a Ucrânia para que não fique com toda essa carga em cima dos cidadãos americanos. A gente vê aí o presidente Biden, em seu final de mandato, após quase 4 anos na presidência dos Estados Unidos, ele vinha defender que a guerra
se encerra aí na Ucrânia, entre a Ucrânia e o Putin, aí, né, a Rússia. É interessante que em ano de campanha você vê um Biden mais aparentemente mais lúcido, né, pedindo paz, pedindo o fim da guerra e uma paz duradoura, né, justa e duradoura na questão da Ucrânia, lembrando até a queda do Muro de Berlim. Seria interessante se o presidente dos Estados Unidos tivesse empenhado mais no fim da guerra entre os dois países e focasse naquilo que fosse mais interessante, tanto para os Estados Unidos, para os países que vivem em guerra. Você fala aí da questão do investimento financeiro dos Estados Unidos, enquanto o país é invadido por essa entrada de imigrantes ilegais. Eu acho que o Biden tem um ponto importante que deveria ter debatido isso há mais tempo, mas em ano de campanha ele vem com essa, você falou, hipocrisia, né, de querer defender essa paz na Ucrânia, mas antes tarde do que nunca. Tomara que de fato ele esteja acordando, faltando aí menos de 3 meses para entregar o seu mandato para o próximo presidente que será eleito, tanto ninguém sabe se será o Trump ou Kamala Harris, mais importante que ele se posicione e faça alguma coisa nesses últimos quase 3 meses de final de mandato aí. E que os outros países tomem suas partes coerentes, que deve ser também brigar juntos para que a guerra se encerre na Ucrânia e chegue esse final de tantos ataques e mortes de ucranianos inocentes que têm morrido nessa guerra insana do Putin com a Ucrânia. Deve-se manter o apoio à Ucrânia, com certeza não pode parar o apoio. Mas uma das minhas contestações é o fato de que esse apoio tem sido feito só pura e simplesmente pelos Estados Unidos, não está sendo dividido para nenhum outro país e fazendo com que os contribuintes americanos paguem por essa conta e deixa toda a nossa infraestrutura, todo o investimento que precisava ser feito aqui dentro para melhorar a economia e, por que não dizer, melhorar também o nosso sistema militar, porque os Estados Unidos, por ser o principal país do planeta, é um país que está sempre na mira dos seus principais adversários políticos e econômicos, né, está sempre numa eventual guerra. E por estar sempre numa eventual guerra, o país precisa de proteção. Até onde esse financiamento na Ucrânia e em outros países pode afetar belicamente os Estados Unidos também e continuar afetando a economia do povo americano e isso ser um problema que pode agravar aqui. E quando os Estados Unidos estiver numa situação em que precisar desse apoio, quem apoiará os Estados Unidos? É uma boa pergunta, né? Vamos para a nossa próxima matéria. Putin confirma a ausência da cúpula do G20 no Brasil. A decisão do líder russo se deve a uma ordem de prisão emitida pelo Tribunal Penal Internacional que dificultaria a dinâmica do evento. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta sexta-feira que não comparecerá à próxima cúpula do G20 no Brasil, devido à ordem de prisão emitida pelo Tribunal Penal Internacional contra ele, alegando que sua presença poderia prejudicar o andamento normal da reunião. Abre aspas. Compreendemos perfeitamente que, mesmo deixando de lado o TPI, o foco das discussões seria exatamente esse. Na verdade, isso interferiria no trabalho do G20, afirmou Putin durante uma reunião dos diretores das principais agências de notícias dos países do BRIC. Putin ressaltou que mantém relações excelentes e amistosas com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e que não faria sentido viajar para impactar o funcionamento normal deste fórum. Estamos cientes de tudo o que acontece na Rússia e eu também compreendo, declarou Lula. O líder russo enfatizou que o TPI não é uma entidade universal, é uma daquelas organizações internacionais cuja jurisdição a Rússia não aceita. O mesmo se aplica a muitos outros países ao redor do mundo. Acredito que os Estados Unidos também não a reconhecem. A China não a reconhece, a Turquia não a reconhece. Portanto,
Não considero que seja negativo ter uma organização internacional assim, mas ela precisa ser verdadeiramente universal, afirmou Putin. O TPI emitiu um mandado de prisão contra Putin em março de 2023 por seu suposto envolvimento na deportação sistemática de crianças ucranianas para a Rússia, o que limitou significativamente sua capacidade de viajar. Pelo que você vê na matéria, o Putin está, como se diz em Minas Gerais, na minha pequena terra, está desdenhando do TPI, né? É como se ele não tivesse nenhum tipo de importância. E ele só disse que só não foi para participar dessa reunião para não causar mais tumulto, porque ele seria a pauta principal desse encontro. Mas, de alguma forma, o fato dele estar fora do próprio território, mesmo que ele não queira assumir, isso causa um certo temor nele de ser preso de verdade, né, Max? A situação do Putin é igual à situação do Maduro, né? Que esteve no Brasil quando tem uma ordem de prisão também contra ele, no caso específico dos Estados Unidos. Mas o Putin está tentando desmerecer o TPI, sabendo ele a importância que tem esse órgão mundialmente. Ele sabe que o Brasil precisa seguir regras internacionais quando se tem no solo brasileiro alguém com prisão decretada, né? E aí o Putin não ia colocar um risco dele ser preso, não do Brasil, de defender o Putin em si, mas que o Brasil tem uma regra internacional que deve respeitar, e o Putin tenta desmerecer o TPI, levando em consideração, ele quer dizer que ele não queria ser o alvo principal num evento importante como esse. Mas a prisão dele em solo fora da Ucrânia é algo que deve ser repensada por ele, caso contrário ele corre o risco de ser preso em outro país e ser deportado aí para cumprir a pena, as acusações que ele tem em vários crimes cometidos contra a humanidade, né? É bom ele repensar essa atitude dele e ele não vir para o Brasil, onde ele pode de fato ser preso, querendo o Lula ou não. O Brasil é signatário de uma organização mundial e deve seguir o que está em pauta, no caso específico, a prisão do Putin. De alguma forma, ele se acha um pouco impune, né, de ser preso. Alguns países, principalmente países como o Brasil, China e alguns outros países ditatoriais que não reconhecem ou que reconhecem ele como um presidente legítimo e não como um ditador, torna o Vladimir Putin um cara mais seguro, né, de poder fazer algumas viagens e ir para alguns lugares que ele não faria, como, por exemplo, vir aos Estados Unidos, o que seria um problema gravíssimo para ele. De certa forma, ele sabe onde o cinto dele aperta e ele não vai querer correr riscos. E é claro que dizer que não veio simplesmente, que não foi para o Brasil simplesmente porque ele seria o tema da conversa, eu acho que é, na minha opinião, uma desculpa esfarrapada para um medo legítimo de ser preso. Pelo menos é o que eu acho, né?